Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha a gente aí, hein? A gente ainda tá no Oriente Médio, não é? Olha lá, passou até um camelo ali. Não morra, minha filha. Ai, ai. Vamos lá. Galera, hoje a gente vai dar uma olhada. A gente já saiu um pouquinho aí, então, do foco da questão palestina. Mas a gente continua sujeito, hora ou outra, a trombar com elementos que referem-se a ela. Você vai ver hoje, por exemplo. Estamos aí na Guerra do Líbano. Eita! Imagens de Beirute, a capital do Líbano, bombardeada, é o que não faltam aí na internet. Tem de sobra. Infelizmente, uma tragédia em cima da outra. Eita, Oriente Médio para sofrer, não é? Bora lá, galera. Então, a gente está começando a tratar da Guerra do Líbano e a gente vai fazer um esquema bem didático aí para ficar mais fácil para você. Sem muito grilo, sem você ficar achando que tem que ser doutor ou doutora em história libanesa. Vamos lá. O que foi a Guerra do Líbano? Uma guerra civil. O que é guerra civil? É quando não é contra um inimigo externo, é entre os próprios irmãos e conterrâneos de um mesmo país, os compatriotas. Então, é uma guerra civil de longa duração. Ela começou em 75, olha lá, e foi até em 1990. Eita! Então, uma guerra civil lá dentro do Líbano, opondo dois grupos. O grupo árabe muçulmano, muitos deles refugiados palestinos. Que bom que naquela aula anterior a gente deixou bem claro que palestino não é uma etnia, Palestina é um território, né? Então, eu moro na Palestina, mas eu sou árabe muçulmano, beleza? Sou árabe por etnia, sou muçulmano por religião. Então, esses árabes palestinos bateram de frente lá no Líbano com os cristãos, ou vice-versa. Os cristãos, uma minoria dentro do Líbano, mas muito forte economicamente, bateram de frente com os árabes muçulmanos. Tranquilo? Então essa é a Guerra do Líbano. Não é, repito, contra um inimigo externo. Tá legal? Mas é guerra. Por quê? Bom, isso tem a ver com uma característica bem própria do Líbano naquela época, que era a divisão política baseada na religião. Certos cargos políticos só poderiam ser ocupados por pessoas de determinadas religiões. Um equilíbrio tenso, sem dúvida, é da ordem da subjetividade, é confuso para nós, e isso vai ficar cada vez mais problemático à medida em que o Líbano começa a receber refugiados palestinos. Só falta agora aquela menina me dizer: refugiado palestino, Bandim? De onde vem? Por quê? Caramba, você acabou de ver aí Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, o pau comendo na Palestina. Muita gente vaza. Vaza para onde? Bom, cada um foge para onde tem condições de ir. Mas o povo pobre palestino tem que ir para o país vizinho, que dá para ir a pé, cruzando o deserto. Então o Líbano está ali pertinho. Joga no mapa aí. E o Líbano então começa a receber um contingente imenso de refugiados. Isso vai mexer no jogo político, que já é complicado dentro do Líbano. Beleza? Olha lá. E o contexto? Essa guerra aconteceu mais ou menos assim, você consegue me explicar? Olha, milícias cristãs atacando grupos de palestinos, acampamentos de refugiados palestinos, e os palestinos também, árabes muçulmanos incendiando igrejas e tal. Eu vou te contar uma coisa. Eu me lembro de uma vez que, tratando desse assunto em sala de aula, notei o olhar de estranheza de uma certa garota. E a gente tenta captar nos olhares o que o estudante está dizendo para nós. Por isso é tão solitária uma videoaula, né? A gente precisa complementar com aquele momento da live, do Meet, né? Onde a gente fica lá podendo olhar para as letrinhas, né?
Tem aquelas letrinhas, ninguém abre câmera, é complicado, meu amigo. Eita pandemia que não acaba, não é? Então, eu lembro-me que naquele tempo em que o professor ainda podia olhar nos olhos do aluno, eu olhava para os olhos da garota e percebi uma certa estranheza. O corpo fala, né? E eu então disse, olha, tem alguma dúvida, alguma coisa que aflige você? E ela falou, não, deixa pra lá. Eu falei, não, pode dizer, não tem pergunta boba, tem bobo que não pergunta. E ela então disse o que estava sentindo. Ela falou, milícia cristã? Como é que pode ser cristão e ter uma milícia? Então foi bacana essa pergunta, porque ela possibilitou que juntos, todos nós na sala, desconstruíssemos preconceitos estruturais. Olha só o que eu disse por aí. Quando a gente fala em fundamentalismo, e automaticamente a gente pensa num cara de turbante, barba preta, professando a fé em Alá, baita preconceito. O fundamentalismo está presente em todos os grupos, religiosos ou não. Há quem seja um liberal fundamentalista, há quem seja um esquerdista fundamentalista, e há quem seja um cristão fundamentalista. Eu sei, a dúvida que ela teve era, pois é, mas se é cristão, não é? Devia estar em sintonia com Jesus Cristo, é a paz, amor, perdão. Pois é. Mas olha, quando você diz isso, também me ajuda a desconstruir Maomé, Mohammed, o fundador do islamismo. Ele tem uma mensagem de paz e tolerância. Agora, se a mensagem de Jesus, de Maomé, de Buda, de Allan Kardec, se a mensagem vai ser distorcida pelo fã-clube que vem depois, com certeza. E haverá em todas as religiões grupos assim, que despertam esse olhar de estranheza na aluna. Como pode uma milícia cristã? Pois é, mas como entendido do muçulmanismo, alguém poderia dizer, como pode um terrorista muçulmano? Não entendeu a mensagem do Alcorão, que essencialmente é uma mensagem de paz. Complicado, não é? É o que a gente já tinha conversado. Questões religiosas são sempre da ordem do complicado. Por isso que é bom ter uma aula de ensino religioso, né? Onde a gente pode quebrar o pau, discutir, problematizar, perguntar dessas coerências e incoerências que a gente enxerga no outro, na gente, né? No outro é mais fácil perguntar do que na gente. A gente está cheio de incoerências religiosas, não é? Maravilha. Então, tá lá. Avancemos. E eu pergunto, como é que começou isso? Olha, começou com um fato, um ataque a um ônibus que levava libaneses e palestinos, que resultou em 27 mortos e 11 feridos, numa cidadezinha próxima a Beirute. Aquilo foi o estopim, né? O fósforo riscado numa pólvora espalhada e provocou a explosão, que já estava contida numa série de tensões latentes. Como é que terminou? Bom, o desfecho disso não foi tão simples. Primeiro, Israel entrou no conflito, mesmo a ONU dizendo que aquilo era um absurdo, mas Israel entrou para apoiar os cristãos. Claro, não para apoiar os cristãos porque morra de amor pelos cristãos, mas para ir contra os refugiados árabes muçulmanos. A Síria, por sua vez, alguns anos depois, também entra no conflito para apoiar os muçulmanos. Até que, por fim, exaustos, porque uma guerra de duração tão grande deixa todos exaustos mesmo, deixa um rastro de mortes, lágrimas e sangue, por fim, eles chegaram a um acordo que previa um poder compartilhado. Passariam a ter um presidente cristão e um primeiro-ministro árabe muçulmano. Consequências? Bom, sempre há consequências, né? Para tudo na vida. Para as opções e as não opções também. 120 mil mortos. Israel só saiu do Líbano no ano 2000. A Síria ainda demorou mais. Foi preciso tirar a Síria e fazer uma revolução, chamada Revolução dos Cedros, em 2005. E tensões duram até os dias de hoje. Então a gente pôs um ponto final lá na guerra do Líbano e tal, mas olha, terminar uma guerra não significa pôr fim a todos os problemas.
Você está vendo? Olha, a guerra terminou em 90. Mas até 2005 havia presença de tropas sírias dentro do Líbano. Até 2000 havia presença de tropas israelenses. Então, assim, chegar a um acordo de paz, por fim a uma guerra, não significa a volta à normalidade. Entende o que eu estou dizendo? É isso aí. É o novo normal que os libaneses passam a enfrentar. Força na peruca que nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não, vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história vai ter aqui, se não for a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.